O tema da mensagem dessa noite é de volta para Deus, de volta para o Senhor. E eu quero compartilhar um texto que está no livro do profeta Oséias, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura aqui do versos 1 até o verso 6, para extrairmos os pontos da nossa reflexão. E depois, no momento introdutório da mensagem, a gente vai contextualizar um pouco o momento que o reino de Israel estava vivendo. Oséias, capítulo 6, verso 1 em diante, diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti e da Tua santa palavra. Senhor, queremos abrir o nosso coração e pedimos que o Senhor nos dê revelação, Senhor, da Tua vontade, da Tua palavra para as nossas vidas, para a nossa edificação espiritual. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a mensagem do profeta Isaías é dirigida ao reino de Israel, segundo um comentário bíblico, num período de grande prosperidade financeira, mas também um tempo de maior decadência moral e espiritual do povo. Como nenhum outro, Oséias aborda de forma eloquente o amor de Deus, o amor perseverante do Senhor, por um povo que é rebelde e obstinado. A mensagem de Oséias é uma grande exortação ao arrependimento e volta para Deus. E é uma exortação não para os incrédulos, mas para o povo de Deus, para o povo que conhecia Deus, para o povo que chamava o Senhor de o seu Deus. Oséias, ele iniciou o seu ministério no final do reinado de Jeroboão II, que era rei em Israel, que coincide com esse período de grande prosperidade da nação, no final do seu reinado, mas também um momento moral e espiritualmente falando muito decadente, né? As classes mais elevadas, o povo de maior poder aquisitivo, e se desenvolvia muito bem, no entanto, oprimindo os mais pobres. Oséias, ele então profetiza até um pouco mais da queda de Samaria, que vai culminar com o exílio de Israel. E o propósito da mensagem de Deus através do profeta Oséias é mostrar o amor de Deus pelo seu povo. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Oséias significa salvação. E o livro de Oséias é uma história de amor, real, uma história de amor real, trágica e verdadeira. Deus ordena que Oséias se case com uma mulher de prostituição, retratando o amor de Deus e a infidelidade do seu povo. Então eu quero que vamos acompanhar só para nós contextualizarmos, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 1, nós vamos ler o primeiro capítulo, é curto, são 11 versículos apenas, né? Uma história de amor entre um jovem e sua esposa, que retrata o pacto que Deus havia feito com Israel,
Deus havia sido fiel, no entanto Israel se mostra infiel. Coloca para a gente, nós vamos ler então até o capítulo 2, até o verso 3 do capítulo 2. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez, preste atenção, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino à casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. No vale de Jezreel. Deixa eu achar aqui que eu... Jezreel significa Deus semeia. Deus está preparando algo. Verso 5, verso 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, e disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu a luz e deu um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2, verso 1 agora. Chamai vosso irmão, meu povo, e vossa irmã, favor. Você está conseguindo entender a leitura? Você está percebendo? O nome do filho, não meu povo. O nome da filha, desfavorecida. E agora Deus agindo e dizia agora assim: chamai vosso irmão, meu povo, e vossa irmã, favor. Verso 2. Repreendei vossa mãe. Isso tudo quem que é a mãe? A mãe é a igreja, a mãe é a nação de Israel, que está sendo chamada à exortação. Repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Verso 3 até aí, nós vamos ler. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede. É uma exortação que Deus está fazendo ao povo, à nação de Israel. A vida do profeta e o contexto com quem ele se casa, o nome dos filhos que ele dá, fala do relacionamento de Deus com Israel. E Deus está usando a história desse profeta para chamar a atenção de Israel e levar o povo de Deus ao arrependimento. Então veja, Israel, né, assim como Gomer, que é a esposa de Oséias, era uma nação adúltera, infiel, que rejeitava o amor de Deus. Isso era que Deus
Que coisa que Deus faz para chamar a atenção de um povo que Ele ama. E a advertência divina, e que para a nossa reflexão, é que Deus adverte o seu povo. Deus adverte o povo, Ele fala sobre o juízo que vem, Ele fala da infidelidade de um povo. No entanto, esse Deus, movido de amor e misericórdia, oferece uma chance de reconciliação. Ele oferece a Israel, que agora estava como uma nação oprimida e infeliz, a chance de se reconciliar com o Senhor. E essa é a mensagem central da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É a mensagem de um Deus que pune o pecado, de um Deus que anuncia o juízo e a disciplina, mas que oferece uma oportunidade, a chance de reconciliação. Essa é a mensagem central da palavra de Deus, é o que nós vimos na palavra do Senhor. E a revelação da palavra de Deus para as nossas vidas, portanto, é que só existe sucesso e felicidade para as nossas vidas quando nós nos voltamos para o Senhor, deixando que Ele mude a direção das nossas vidas. E o que nós aprendemos aqui é que Deus não se cansa do ser humano. Deus não se cansa de você. Deus não se cansa de mim. Ele não se cansa de nós. O Senhor insiste em nossas vidas e continuará insistindo até o último dia da nossa existência. Então, vejamos aqui pelo menos 3 coisas que o Senhor exige de Israel e que concomitantemente Ele também exige de nós, que se aplica a nós nesse processo de reconciliação que Deus deseja com o ser humano, com a humanidade, porque a palavra de Deus é para ser anunciada em testemunho a todas as nações. E a primeira coisa que Deus faz é um convite. Ele diz, verso 1, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. É um convite de Deus para a minha e para a sua vida. A aplicação desse texto vai além da disciplina de Deus com Israel. É uma disciplina, espiritualmente falando, que remonta desde Adão, desde o jardim, desde quando a humanidade se afastou de Deus lá no jardim. Deus anuncia a disciplina e anuncia também o juízo e também a salvação. É pó, vai voltar a pó, vai morrer, mas Ele anuncia do fruto do ventre da mulher sairia o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente e nos traria de volta para Ele. Então veja, Ele despedaçou e nos sarará. É Ele quem faz, é a disciplina de Deus. Ele é um Deus amoroso. E no verso 2, olha o verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará. Isso é uma referência, queridos, clara. A ressurreição de Jesus Cristo. Ele nos levanta nele. É nele que nós somos sarados. É nele que a ferida será ligada. É em Cristo. Nós temos nos afastado do Senhor. O pecado que afetou Adão também nos afetou quando saímos da santa presença de Deus. João 12:32, Jesus diz, e quando eu for levantado da terra, ao 3º dia, atrairei todos a mim. É disso, essa é a revelação. Então veja, qual que é a nossa situação? Nós somos todos como o pródigo da parábola que está lá no Evangelho de Lucas. Quando voltamos as costas para o Senhor, preferindo a viver a nossa própria vida, das nossas
com as nossas própria capacidade. A parábola do filho pródigo é uma parábola que fala de arrependimento. É uma parábola que fala de quando nós voltamos as costas para o Senhor, e quando nós experimentamos o pior, quando caímos em si, quando há confissão e arrependimento, e recebemos o perdão de Deus. O ser humano foi criado com essa finalidade de glorificar o Senhor, e na presença do Senhor, experimentar e experienciar a revelação da sua presença, vivendo na sua presença, no lugar de adoração, desfrutando da presença de Deus, glorificando a Deus, experimentando da tua graça e recebendo o derramar de Deus. Mas veja, o ser humano se distanciou. Quando é que nós nos afastamos do Criador? O fato é que a nação de Israel se afastou. E quando a gente pensa assim nos afastarmos do Senhor, parece algo assim muito, não, jamais que eu vou me afastar de Deus, jamais que eu vou me afastar do Senhor, uma vez que o Senhor revelou sua graça, revelou o seu amor, Ele me deu agora o discernimento, a revelação espiritual de quem é Deus, de quem eu sou sem Deus e de quem eu me tornei em Cristo. Nunca, jamais que eu me afastaria do Senhor. Mas quando é que nós nos afastamos de Deus? Ninguém se afasta, ninguém se desvia da água para o vinho. Essas coisas vão acontecendo aos pouquinhos. Quando a gente permite que algumas coisinhas vão trabalhando na nossa mente, quando a gente vai aos poucos se tornando muito crítico, né? Quando vamos nos afastando, deixando devagarzinho, nos afastando da palavra de Deus, nos afastando da oração, nos afastando da casa do Senhor, nos afastando das atividades que nos aproximam do Senhor, que nos levam à comunhão com o Senhor, na comunhão dos irmãos. Isso vai acontecendo aos poucos, nós vamos deixando aos poucos, quando a gente vai fazendo as coisas apenas pela obrigação, apenas quando nós estamos na escala. Eu vou para a igreja porque eu estou na escala da diaconia, eu vou na igreja porque hoje estou na escala do louvor. Se eu não estou na escala do louvor, se eu não estou na escala da diaconia, se eu não estou na escala da escola para fazer isso, para fazer aquilo, então eu não tenho a motivação para isso. E a gente muitas vezes não percebe que isso já pode ser o sinal de um pequeno afastamento, porque o povo, não pensemos que a nação de Israel se afastou de uma forma total, rápida, assim, abrupta. Não, aquilo foi acontecendo devagarzinho, através das pequenas raposinhas. Por isso nós precisamos estar atento, né? Quando nós começamos apenas a nos deleitar nas coisas efêmeras, passageiras, e quando passamos a negligenciar a comunhão, a oração, quando passamos a negligenciar o culto, o testemunho, a confissão, pode ser um sinal de o início de um afastamento, e a palavra do Senhor diz: vinde e tornemos para o Senhor. Então veja, o texto diz: Ele nos despedaçou e nos sarará. Como é que está a sua vida? A sua vida devocional, a sua vida de comunhão, como é que está a nossa vida? Porque só a felicidade plena na presença desse Deus Todo-Poderoso, que nos convida com muito amor a nos tornarmos para Ele. Essa não é uma palavra exclusiva do livro de Oséias. João, o mesmo que nós estamos estudando na quarta-feira, ele vai dizer a algumas igrejas, né?
A igreja de volta, arrependa-te, volta ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras. Era uma igreja que estava se afastando aos poucos, e era uma igreja que tinha bastante trabalho. Deus conhecia o labor, Deus sabia que Ele rejeitava aqueles que se diziam apóstolos, profetas e não eram, colocava à prova, né? No entanto, aquele primeiro amor já havia esfriado do coração daquela igreja, e o Senhor faz um convite: volte à prática das primeiras obras, porque senão virei sobre ti e removerei o seu candeeiro do meio de ti. Essa é uma palavra de Deus para as nossas vidas, e Deus nos exorta com muito amor. Ele nos exorta pensando no melhor para as nossas vidas. O que o Senhor espera de nós? A confissão e o arrependimento, porque essa obra não é uma obra de homem, não é uma obra humana, não é uma busca do homem para com Deus, mas é uma obra de Deus para conosco. O que o Senhor espera de nós é confissão, arrependimento, choro, oração. Senhor, renova, faz-me de novo, quebra, vaso novo. Jeremias fala do vaso novo, do vaso que precisa ser, do vaso que o oleiro estava preparando, quebrou. Meu irmão, na vida com Deus é assim. Nós vamos ter, no mundo teremos muitas aflições, muitas distrações para nos desviar a atenção do foco principal. Isso pode acontecer, isso está muito claro na visão que John Bunyan tinha do livro, escrito no livro Peregrino. Quantas coisas, mas no entanto ele chegou até o fim. Então saiba que você vai chegar até o fim, porque o Senhor é aquele que cuida de mim e cuida de você. Ele é o pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não vai permitir que a ovelha fique perdida. Mas nós precisamos buscar a presença do Senhor e precisamos nos voltar para Ele. Segunda coisa que o Senhor pede de nós: primeiro Ele nos faz um convite: vinde, tornemos para o Senhor. Tornemos, mas em segundo lugar Ele nos faz um grande desafio. Verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Isso quando se dá? Quando nós conhecermos e prosseguimos em buscar e conhecer o Senhor. E no verso 4, então, ele diz: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como nuvem da manhã, que logo dispersa, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Mas o plano e o propósito, o que eu desejo para você, é derrubar sobre vocês chuva. Quando voltamos para o Senhor, quando o Senhor, nos reconciliamos com Ele, o nosso desejo, qual que é o nosso desejo? O nosso desejo é conhecer a Deus, o nosso desejo é mergulhar na palavra de Deus, é mergulhar no oceano do Espírito, é buscar o conhecimento de Deus, buscar saber quem é esse Deus, e até que ponto hoje, a pergunta é, para mim e para você, que já estamos na igreja há 10 anos, 20 anos, muitas nascemos na igreja, até que ponto conhecemos a Deus? Até que ponto você e eu já conhecemos o Senhor? Conhecemos a Deus por ouvir falar, por informação daquilo que outros falam, seja o pastor, seja um líder de célula, alguém que a gente acompanha, ou temos conhecido o Senhor por experiência própria, por ter experimentado aquilo que Ele tem feito na minha vida, nas nossas vidas, por experimentar por aquilo que eu tenho buscado, fruto da minha comunhão com Ele, comunhão com o Senhor, comunhão em oração, comunhão com a sua palavra, comunhão com a sua igreja, comunhão com o seu povo. Tudo isso é comunhão com o Senhor. E parece que nós vamos nos enfadando de Deus. Como diz lá em Malaquias: vós vos enfadais. Vamos nos enfadando quando a gente se enfada do povo, se enfada da igreja. Eu estou enfadado das atividades, eu estou enfadado da escola dominical, eu estou enfadado dessas coisas. Nós estamos nos enfadando de Deus, porque Deus está presente nessas coisas.
E Ele pode colocar e renovar no meu coração o desejo, o amor, a alegria, a felicidade da comunhão com Ele. E Deus pergunta: por que me enfadais? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus como fruto da nossa comunhão com Ele. Entendendo que a nossa comunhão com Deus não é uma comunhão isolada, nós não somos chamados para viver com Deus isoladamente. Jesus disse: onde 2 ou mais pessoas, eu estarei no meio deles. Óbvio que existe esse lugar secreto, o lugar da oração, a minha meditação, o meu devocional, isso é tudo muito importante, isso é muito precioso, isso nos alimenta, nos fortalece, mas a comunhão com Deus, ela abrange outros aspectos também importantes para o nosso crescimento e para o nosso conhecimento do Senhor e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando a gente veja, nós temos exemplo de pessoas como Abraão, Moisés, Davi, os apóstolos e tantos outros, de pessoas que estiveram envolvidas não apenas com o Senhor, mas também com a obra do Senhor. E veja, o conhecimento de Deus não é um conhecimento estático, mas ele é dinâmico. A palavra de Deus diz: nós devemos prosseguir, aquele que perseverar até o fim, este é que será salvo. Então veja, a expressão, observe, prossigamos, ou seja, isso significa que nós nunca conheceremos tudo a respeito de Deus. No entanto, Deus permite que a cada dia a gente conheça um pouquinho mais do Senhor, um pouquinho mais da presença dEle, à medida que a gente se coloque para receber o novo de Deus, aquilo que Ele tem, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia sobre nossas vidas. Quando nós olhamos, quando a gente olha para o mundo da tecnologia, o mundo das ciências, né, os homens que estão, as pessoas que estão envolvidas, estava esses dias em casa, vendo um pouquinho de uma, falhou aqui é um documentário, um pouquinho do documentário do Elon Musk, esse é o nome, está certo? Nossa, lá fala, ele patrocinando, e agora uma iniciativa privada de levar pessoas ao espaço, né? Então a gente vê que a própria ciência, a tecnologia, eles não descansam enquanto não buscam novas soluções, novas tecnologias. Da mesma forma, nós também não devemos descansar. E sempre tem coisa nova. Quando a gente pensa que já viu tudo nessa vida, a gente está vendo coisa nova acontecendo. Da mesma forma, Deus, a gente nunca vai ver tudo de Deus, mas sempre tem coisas novas que o Senhor deseja compartilhar com aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, até que ponto já conhecemos o Senhor, e qual a importância em prosseguir e conhecer a Deus. Olha o que no próprio livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos buscar o conhecimento, não podemos perecer por ignorância, pecado por ignorância, né? Será que devemos nos contentar em tudo o que sabemos de Deus ser aquilo que nos contam por outras pessoas, uma vez que Deus quer falar pessoalmente conosco? Aquelas pessoas, o povo de Samaria, quando eles chegaram até o Senhor, Ele diz: agora não é pela tua palavra, porque nós estamos vendo Ele, estamos recebendo diretamente da fonte, não apenas a informação que você nos deu,
mas os nossos olhos estão vendo agora o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele está matando a nossa sede, e esse é o desejo do Senhor, descedentar o nosso coração, descedentar a nossa sede. Conhecemos pouquinho, na verdade. Quando nós percebemos na eternidade de Deus, a gente vai ver que a gente conhece muito pouco, e que tem muito, muito, muito e muito para desvendar desse Deus tremendo, maravilhoso, amoroso, cheio de compaixão. Às vezes somos comparados àquelas pessoas que entraram apenas, e ficaram apenas na sala de visita, quando não na área de entrada, quando o John Wesley compara a graça, a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. O Wesley compara a uma casa, a varanda de uma casa seria a graça preveniente. Alguns se contentam apenas olhando apenas com a fachada da casa, imaginando o que tem dentro, mas não sabendo o que tem dentro, não podendo desfrutar do que tem dentro. Mas quando entram para a porta da justificação, então ali está a porta, e alguns ficam apenas na sala, não entrando para os cômodos que vão adiante, até chegar ao Santo dos Santos, o lugar onde está entronizado o Senhor. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Então veja o que Deus promete para a gente aqui no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva. Se nós prosseguirmos, estamos buscando o avivamento, estamos querendo, algo extraordinário está acontecendo lá nos Estados Unidos, lá no Asbury, está acontecendo algo tremendo naquele lugar, mas a palavra de Deus é que essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Ele quer descedentar a nossa sede de Deus, é isso que Deus quer fazer, assim como a terra, e a importância disso é porque assim como a terra não pode dar o seu fruto, se não receber a água que desce do céu, nós também ficaremos infrutíferos. Muitas vezes nós questionamos, mas eu vejo às vezes acontecendo, as pessoas dando testemunho, pessoas sendo alcançadas, eu não vejo acontecer comigo. E se nós não recebemos dessa água, a água do Espírito, do conhecimento, da palavra de Deus, nós ficaremos infrutíferos. Temos todo o potencial para produzir. Alguém estava comentando comigo essa semana que fez uma poda num limoeiro, e o limoeiro ficou 2 anos sem dar limão. Eu não sei quem foi que comentou comigo isso, Mas coincidiu justamente com o período de seca, foi no período da pandemia, período de estiagem. O limoeiro ficou 2 anos sem dar limão. 2 anos. Vieram o período das chuvas, agora 2021, final de 21, 22, final de 21, início de 22 vieram as chuvas. O limoeiro floresceu, porque limão rosa, dá o ano inteiro, mas por falta de chuva, ficou 2 anos improdutivo. Por falta de água, por falta de conhecimento, por falta do Espírito, nós corremos o risco de ficarmos improdutivos espiritualmente. Mas qual que é a promessa de Deus? A promessa de Deus é derramar sobre nós a sua chuva, derramar sobre nós o seu Espírito, porque sem o derramar de Deus, nós não conseguiríamos produzir, o Senhor seremos como terra seca. Agora veja, as promessas de Deus são condicionais. Qual que é a condição? Prosseguir em conhecer a Deus. Então veja, você já conhece por experiência própria do amor, a bondade do Senhor, a graça dele sendo derramada, a paz do Senhor inundando. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas, que a gente conheça ao Senhor. Mateus 11, 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho revelar. E em João 14, 9, disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então veja,
3 coisas que o Senhor exige no processo de reconciliação. E são coisas que não é estática, é coisas que nós devemos estar continuamente buscando. Em primeiro lugar, nós devemos nos tornar para o Senhor. É um convite que Ele nos faz, a não nos afastarmos da presença do Senhor, a mantermos comunhão com o Senhor, e entendendo que a comunhão com o Senhor envolve bem mais do que aquela comunhão íntima e privada que nós temos no nosso particular. Em segundo lugar, conhecemos e prosseguindo em conhecer o Senhor, um desafio que Ele nos faz, para que não fiquemos como terra seca, e para que não fiquemos infrutíferos, e que para que possamos, e a importância de conhecermos a Deus. E em terceiro e último lugar, da nossa reflexão, é um discernimento espiritual. Misericórdia quero, e não sacrifício. No processo da reconciliação, o que o Senhor pede de nós é misericórdia, e não sacrifício. Olha o que ele diz a partir do verso 4. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como o orvalho, é como a nuvem da manhã, ou como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati, por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, nesse contexto, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A misericórdia é o que o Senhor pede de nós, é o exercício do amor. Esse é o principal tema e a principal marca de Jesus, do Senhor, e é aquilo que Ele pede de nós. E essa marca é algo que nos marca também, porque nós pertencemos ao Senhor, somos somos os filhos da misericórdia. E os filhos da misericórdia também são misericordiosos. O filho da compaixão é cheio de compaixão. O filho de amor é cheio de amor. Então, o filho de Deus, que é cheio de misericórdia, é isso que o Senhor quer em nós. Ele pede sacrifício e não misericórdia. Sacrifício representa apenas o ritual da lei, representa apenas a aparência da religião, a aparência do culto, a parte externa do culto. A misericórdia representa a teologia da graça. É o que Deus pede de nós. Marcos 7, capítulo 7, verso 6, respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Jesus falando e repreendendo aqueles que estavam na lei. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, preceitos de homens. Sacrifício é a adoração da boca para fora. A misericórdia é o louvor que brota do coração, é o louvor em espírito e em verdade. É isso que o Senhor pede de nós. João 4, 23 a 24, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja, pela lei, ninguém será justificado. Ninguém será justificado por frequentar culto, ninguém será justificado por trazer oferta, ninguém será justificado por apenas participar da parte externa, exterior, dos programas que a igreja mantém. Seremos justificados pela graça, pela graça, pela graça, pela graça de Deus. Deus, através do profeta Oséias, está anunciando a Israel o seu amor misericordioso, a sua graça. Você consegue voltar agora e se contextualizar com a história de Oséias, que se casa com uma mulher de prostituição e que tem um filho não amor, tem um filho desfavorecida, mas que Deus agora trabalha e opera para dizer, agora diz, esse é povo meu, essa é favorecida, é a obra que eu estou fazendo. Fala para tua mãe que precisa se arrepender para que ela não fique morrendo de sede. Então veja, Deus se agrada com um coração bondoso e misericordioso. Sacrifício é o esforço inútil do homem em busca de justiça própria, cauterizando a sua mente. Misericórdia é a ação graciosa de um Deus amoroso em busca do perdido. É o pastor em busca
da ovelha perdida. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o pastor cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, de triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, sarou suas feridas, a colocou em seus ombros e ao redil voltou. Mas você sabe o que o Senhor fazia antes de colocar nos ombros essa ovelha? A ovelha rebelde. Ele buscava uma vez, colocava a ovelha rebelde. Se a ovelha rebelde se desviasse mais uma vez, ele ia mais uma vez. Mas se a ovelha rebelde se desviasse uma outra vez, ele ia lá e quebrava a perninha dela com o cajado. E colocava no seu pescoço. E ficava com a ovelha no pescoço até que a perninha ficasse curada. Ele não abandonava a ovelha. E depois que ela ficasse curadinha, ele colocava ela de novo. Aquela ovelha jamais se apartava da presença do seu pastor. Ele que feriu, ele sarará. Ele é o Deus. Muitas vezes estamos passando por lutas, estamos passando por provações, estamos experimentando muitas vezes a disciplina de Deus, que nos faz levar para pertinho dele. Ele está querendo nos colocar no seu ombro. Ele quer que a gente tenha mais tempo com ele, para que depois de sarados, a gente nunca mais saia da sua presença, e que a gente possa experimentar o derramar da sua graça, as chuvas de bênção que ele tem para as nossas vidas. O Senhor Jesus diz: vinde a mim, Mateus 11, 28, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos orar ao Senhor? Coloque sua vida diante do Senhor. Não sei exatamente qual é o momento que você está vivendo, mas certamente, todos nós, cada um de nós, temos passado por momentos que muitas vezes não encontramos as respostas, não encontramos as razões, e fato é que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, assim como trabalhou na nação, para que o seu povo pudesse voltar para Ele. O Senhor também continua trabalhando constantemente nos nossos corações, para que a gente jamais se desvie dos caminhos do Senhor. É como uma cerca de amor, uma cerca protetora que o Senhor coloca em volta das nossas vidas, em volta da sua vida. Porque Deus tem o melhor para você, o melhor para mim. Ele quer derramar cura nessa noite. Deus quer derramar graça, Ele quer curar o teu coração. Talvez você tenha passado por situações por emocional, e hoje o Deus da cura, aquele que feriu por disciplina, aquele que fez, mas hoje Ele está querendo ministrar cura e graça sobre a sua vida. Senhor Deus, derrama nessa noite, eu peço, sobre nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão também nos acompanhando através da internet, e sobre os irmãos que aqui estão, que nesse momento que estão orando, que estão falando contigo, que necessitam desta cura.
O Senhor é a cura. O Senhor é a cura. O Senhor prometeu. O Senhor é aquele que nos traz de volta para Ti mesmo. Renova, Senhor, renova, Pai, a disposição do nosso coração, que haja um renovo pelo Teu Espírito, de buscarmos, prosseguir e buscar, e conhecer mais do Senhor, e à medida que conhecer mais do Senhor, nessa aventura da Tua graça derramada sobre as nossas vidas, que nós possamos encontrar o Senhor em cada detalhe, nós possamos encontrar a presença do Senhor, porque o Senhor diz: estarei com vocês todos os dias, que a gente possa ter o discernimento e poder perceber no ponto de ônibus, no trabalho, lidando com o cliente, fazendo compras, nos divertindo, Senhor, fazendo as coisas do dia a dia, nós possamos perceber: Deus está aqui, o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, o Senhor está operando, que o Senhor possa nos dar esse discernimento, essa percepção, Senhor, da Tua presença, dos Teus anjos à nossa volta, Pai. Cura, Senhor, cura a nossa visão espiritual, cura o nosso discernimento espiritual, cura os nossos ouvidos, dá-nos a sensibilidade, Senhor, de perceber as tantas oportunidades que o Senhor coloca diante das nossas vidas, todos os dias, e que a gente possa perceber, ó Deus, a manifestação da Sua graça, e temos um coração grato, porque o Senhor é conosco em todo o tempo. Derrama a cura, derrama a graça, Senhor, sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.